Lucas 24, 45, ele diz desta forma, e disse assim, capítulo 45, então abriu-lhe o entendimento para compreender a Escritura, e disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Quer dizer, foi uma ordem do Senhor Jesus, que agora eles deveriam pregar em todas as nações. Então, quando abrirmos o livro de Atos, eles estão imbuídos desta ordenanças, juntamente com todas as orientações do Senhor Jesus. Quando a gente lê Marcos 16, quando lê Mateus 28, o Senhor é o imperativo divino, ide, pregai, vão, façam discípulos. Quer dizer, essas coisas estavam na mente dos discípulos. E quando você pega então o livro de Atos, nós temos ali um tratado com duas partes. A segunda parte é Atos e a primeira é o Evangelho de Lucas, amém? Meus amados, quando tomamos Atos, o primeiro versículo que nós temos que pegar esse livro é Atos 1, versículo 8, que é o que vai cobrir todo o livro. Atos 1, versículo 8, é o versículo, a gente chama de chave, é o versículo que vai levar toda essa carruagem da obra missionária no livro de Atos. Então, Atos 1, 8, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Meus irmãos, o evangelista Lucas, ele vai dar muita importância às ações do Espírito Santo no livro de Atos. Para você ter uma ideia, há mais de 50, vamos colocar 55 menções do Espírito Santo no livro de Atos. Daí, expressões importantíssimas sobre o Espírito Santo você encontrará neste livro. Por exemplo, lá no próprio capítulo 2, versículo 4, ele ali vai falar de pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas cheias, 2,4, 9,17, pessoas cheias do Espírito Santo. Depois, lá no 8,17, ele vai falar de pessoas que recebiam o Espírito Santo. Pessoas que recebiam. Depois você vai ver também como o Espírito Santo caía sobre as pessoas, lá no capítulo 10, nós vamos ver isso lá com Cornélio, versículo 44. E depois vai chegar até os gentios. Vai chegar na cidade de Éfeso, após São Paulo vai orar, os 12 homens vão ser cheios do Espírito Santo ali, discípulos. Você verá então essas expressões que o evangelista Lucas dará importância. Porque este livro já foi dito por muitos historiadores que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Porque Lucas, quando ele escreve o evangelho, ele escreve sobre tudo que Jesus fez, tudo que Jesus iniciou no seu ministério, tudo que ele começou a fazer. Agora, o livro de Atos dos Apóstolos é o que ele continua fazendo através da igreja por meio do Espírito Santo. Ele continua operando. Jesus continua no poder do Espírito Santo, mas usando homens, usando a igreja, usando homens que Deus salvou, Deus tirou de uma história de vida, e agora essas pessoas serão instrumentos na mão dele para pregar e levar esse evangelho a lugares mais longínquos que possamos imaginar. Amém? Glória a Deus. Esse livro de Atos, nós veremos, amados, que nós temos aí 70% do livro reservado para narrativas das viagens missionárias. Então, quando você lê o livro de Atos, esse livro vai reservar uma parte muito grande para contar as histórias de como Paulo chegou nas cidades, o que aconteceu em cada cidade as perseguições, os milagres, o poder de Deus se manifestando. Então, 70% do livro é reservado para quê? Missões. Vai narrar as missões, tá? Não só de Paulo, mas como a visita, a ida de Pedro a Samaria, ali quando o evangelho vai se instalar através da pregação de Filipe. Então você vai ver esses homens pregando em Cesareia, e você verá que a graça soberana desse Deus, de ser testemunha, de levar esse evangelho até os confins, a mentalidade apostólica e da igreja,
e da igreja, porque não pense que só quem pregava o evangelho no livro de Atos eram os apóstolos, de maneira nenhuma. A igreja em si, isso é tão sério, que à medida que lá no capítulo 8 de Atos, vai haver uma perseguição ferrenha, a igreja, os discípulos vão ter que fugir. Nessa ida, eles vão de boca calada? Eles vão caladinho? Não, eles vão anunciando. Nessa saída de cidade em cidade de anúncio, fundava-se igrejas. Nessa saída de cidade em cidade, o que acontecia? Pessoas eram convertidas. Então, quando se trata da evangelização, da missão, você vê, é a maior importância do livro de Atos, você está falando de crentes comprometidos com uma causa. Crentes comprometidos com as palavras de Jesus. E não pode ser diferente para nós hoje, a igreja hoje. Porque nós temos o mesmo Espírito Santo que eles tiveram. Assim como o Espírito Santo tabernaculou neles, também tabernaculou em nós. Assim como eles tinham a ordenância de Jesus para fazer, nós também temos a mesma ordenância de Jesus para ser testemunha. Amém, gente? Isso aqui é muito sério. E no livro de Atos é gostoso porque você vê todo o empenho para a pregação do Evangelho. Todo o empenho para a pregação do Evangelho. Você vai percebe quando lê o livro de Atos. Quem já leu o livro de Atos todo? Vocês estão em casa, já leram todo? É muito gostoso e a gente já leu aqui várias vezes ele com o nosso reverendo. E agora lemos agora recentemente e o reverendo falou, vamos ler como nunca. Não acha que você está acostumado. Lê, pede a Deus as revelações. Quer dizer, a gente tem lido, e como Deus, toda vez que você lê, vai falar. Você vai ver ali que a igreja, ela está infiltrada na sociedade. No livro de Atos, você verá infiltrada. Por quê? Lucas faz questão, o reverendo disse aqui. O que acontece? Ele vai trazer 30 anos da história da igreja na terra. 30 anos. Nesse período de 30 anos, surgiram as igrejas que depois conhecemos com as suas epístolas. Vamos conhecer, quando Paulo escreve aquelas epístolas, escreveram para igrejas que foram fundadas nesse período. Agora, Lucas, ele foi meticuloso, porque ele vai trazer a sociedade da época, os contextos históricos, geográficos, os cônsules, os imperadores, as províncias, os comandos, as milícias, os soldados. Ele vai trazer tudo isso para mostrar que a igreja estava inserida. Eles estavam inseridos, eles não estavam dentro de um quarto escondido, ou dentro de um templo, dentro da sinagoga, fazendo só as liturgias. Não, eles estavam lá fora, onde os pecadores estão. Eu estava meditando sobre isso ontem, o reverendo conversando essas coisas conosco ontem, eu estava me lembrando do serviço secreto de Israel, o Mossad, que quando queria pegar um dos braços de Hitler na Argentina, então foi mandado lá agentes secretos, que trabalhou, teve profissão. Eu fiquei pensando nisso, tudo para tirar esse anjo da morte para levar para ser punido em Israel. Eu estava pensando nisso na igreja. Você que está trabalhando em qualquer setor, em qualquer área, você tem que pensar o seguinte, eu estou aqui como fisioterapeuta, mas minha missão é evangelização. Eu estou aqui no salão de beleza, mas a minha missão aqui, eu sou um agente divino. Eu sou um agente, eu não sou alguém que não está ali com uma missão. Não, estamos ali com uma missão. Um agente divino com uma missão maior que as missões israelenses. Porque nós estamos com a missão do céu. Estamos com a missão do Todo-Poderoso. Estamos com a missão daquele que nos confiou. Então eu posso estar trabalhando em qualquer setor, eu posso estar em qualquer lugar, mas eu não posso perder que eu tenho que usar isso para levar o evangelho. Está passando alguns vídeos de alguns evangelistas de como eles têm feito no local de trabalho, que levam isso a sério. Eu estive em Belo Horizonte agora e percebemos isso. Quando eu perguntei quantos não crentes tinham numa reunião, tinha uns 10. E dos 10, quem trouxe foi o missionário Aimã. Os 10 foi o missionário Aimã. Aí eu perguntei, irmão, como é que você fez? Ah, não, pastor, eu vou para o trabalho, mas o meu foco é as almas. Quer dizer, a gente não pode perder o foco. Amém? A gente não pode perder. Nosso reverendo está ali atrás. Ó. A gente não pode perder o foco. Por quê? Porque senão a gente vai lá preocupado em ganhar o dinheiro, preocupado em crescer na empresa, preocupado. Você pode
querer almejar, crescer financeiramente, até para ajudar a obra, claro, mas eu não posso, em detrimento disso, de crescer, de ganhar o dinheiro, esquecer que a minha missão é ganhar essas almas, porque nós encontramos pessoas todos os dias. Você entra em contato com pessoas todos os dias, e se a gente pega a luz de Ezequiel capítulo 3, a Bíblia diz que o Senhor coloca pessoas no nosso caminho, então eu não posso deixar que o sangue daquela pessoa seja requerido da minha mão. Quer dizer, olha, quantas pessoas não passam pelo teu dia a dia? Aí você conversa de tudo, conversa de N coisas, conversa com o vizinho, conversa até problemas, conversa uma série de coisas, mas não conversa do reino, não conversa da salvação. Então isso não pode acontecer de maneira nenhuma, porque você verá no livro de Atos que eles queriam levar a mensagem a todos os lugares. Porque qual era a meta deles? Confins. Confins, na visão deles, é onde o braço de Roma se estendeu. Todos os lugares civilizados que Roma criou acesso, eu vou chegar ao ponto que o apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 8, vai dizer o seguinte: olha, o amor de vocês já é conhecido em todo o mundo. Quer dizer, a mentalidade apostólica era o seguinte, olha, em todo o mundo. E Paulo, sedento, diz assim, ó, e eu ainda vou chegar à Espanha. Eu ainda vou à Espanha. Você vê, olha a mentalidade de um homem de Deus. Então, é muito importante lembrarmos que esse livro tão especial trata da história da igreja, mas uma igreja em movimento, não é uma igreja parada, não é uma igreja que, vamos para o culto com Pedro, Tiago e João, vamos com os apóstolos, que maravilha, olha que delícia, olha, caramba, olha, teve ali, o Ananias e Safira morreram na reunião, tal, aí foram para casa, aí voltaram no dia seguinte, não, quer dizer, é um encontro para adoração, a gente adora, mas fora dali, eu estou trabalhando, fora dali eu estou buscando as almas, fora dali eu estou evangelizando. Glória a Deus, amém? Muito bem, meus irmãos, do capítulo 1 ao capítulo 12 de Atos, nós veremos em proeminência ali o apóstolo São Pedro. Pedro vai estar ali pregando no dia de Pentecoste, você vai ver ali várias situações envolvendo o apóstolo Pedro a partir de Jerusalém, em Jerusalém. Do capítulo 13 ao capítulo 28, nós veremos o apóstolo São Paulo. Você vai ver que o apóstolo São Paulo era aquele perseguidor, como a gente já leu aqui várias vezes, mas agora ele é um instrumento na mão do Senhor, que vai levar o evangelho aos gentios. Quando a gente fala gentil, era todas as nações que não eram judaicas. Todo mundo que não era judeu era considerado um gentil. Então, esse evangelho vai a todas essas nações, vai a todas essas pessoas através do apóstolo São Paulo. Só que Paulo está numa outra ponta. Ele está em Antioquia da Síria, da região, lá estava na Síria. O passo que Paulo está na igreja mãe Jerusalém, porque Jerusalém, gente, era uma exportadora de missionários. E Jerusalém era um lugar, era a igreja mãe ali que funcionava, que da onde surgiu tudo, é igual aqui o Gramacho. Onde você olhar aí que tiver igreja nossa, é graças a Deus ter chamado nosso reverendo, que deu à igreja uma visão missionária, para levar o evangelho a todos os lugares, das maneiras mais diversas. No dia 31 aqui, nós acompanhamos um pouquinho a pastora Alcenira num vídeo, e ela falando do ministério, quando o nosso reverendo chega, e como a evangelização fluiu, de utilizar a missão do esporte, de utilizar o projeto jovem, de utilizar o culto nos lares. A visão é missionária da nossa igreja, não é uma visão de uma igreja que fica parada, não, vamos lá, que vai ser tão bom, vamos curtir aquele louvor lindo. Quer dizer, vamos curtir, você vem aqui, vai adorar a Deus, mas você vai sair, você vai lá para fora. E lá fora é onde os pecadores estão. Lá fora é onde eles estão. E é lá fora que nós vamos ter que agora, pegando o exemplo desses homens, o exemplo do nosso ministério, que sempre foi missionário, e continuar sendo.